No vídeo de hoje eu vou estruturar 3 pontos extremamente importantes para você mudar a sua maneira de ver os treinos de resistência e também fazer e aplicar na prática, tá bom? E o terceiro ponto vai mudar não só a sua maneira de enxergar tudo isso, mas também de ler as estatísticas da TV. Será que o futebol realmente o jogador corre 12 km por jogo? Vou te explicar nesse vídeo agora. Bora! Se você ainda não me conhece, sou Renato Finassi, preparador físico do futebol. Estou na minha 9ª temporada aí como preparador físico. Já tentei ser jogador também, deu muito errado. Fui para a faculdade, descobri que eu estava fazendo tudo errado. E agora eu ensino vocês a treinarem da maneira certa, tá bom? Vamos pro choque. Você vai aprender agora 4 tipos de resistência. 2 são resistências realmente usadas na literatura científica, as outras 2 é um bônus, são coisas, papos de profissionais e tal, que a gente troca ideia, mas não é um conceito científico muito claro, tá? Os 2 primeiros são resistência aeróbia e resistência anaeróbia. Resistência aeróbia é aquela que a gente usa muito o oxigênio como fonte de energia, só que o oxigênio, ele é lento, o oxigênio ele não vai te ajudar tanto assim em ações rápidas, fortes, de alta intensidade. O oxigênio ele vai ser usado muito para atividades moderadas, então quando a sua frequência cardíaca estiver muito acima da média, normalmente nessa hora você não vai estar usando muito desse combustível de oxigênio, tá bom? Você vai estar usando outro tipo de combustível que a gente vai estar falando nesse vídeo aqui logo abaixo. A resistência anaeróbia, diferentemente da aeróbia, ela não usa oxigênio, então ela é anaeróbia justamente por isso. Ela usa ou a creatina, fosfocreatina, por isso que as pessoas tomam creatina, porque é um combustível que ajuda muito na hora da gente fazer ações de alta intensidade, força, sprint, e também a glicose, o carboidrato. Então a comida que a gente ingere, ela é extremamente importante para que a gente transforme ela em energia e a gente consiga usar. Então por isso que é tão difícil você competir, jogar futebol firme em alta intensidade sem você um dia antes estar ingerindo esses carboidratos, sem você um dia antes estar fazendo essa ingestão. Então é muito difícil uma nutricionista do futebol, não preparar uma boa ingestão de carboidratos um dia antes do jogo. Por isso que a resistência anaeróbia ela é extremamente importante e aqui nessa série a gente vai estar te ensinando como você trabalha ela, número de séries, de repetições, como, por quê, pra quê, pra quem. Tudo isso a gente vai estar falando aqui para vocês, tá bom? Só para você ter uma ideia, a resistência aeróbia, a gente usa ela sempre. Então, com 1 segundo de exercício, a gente vai estar usando a resistência aeróbia. Só que a gente vai estar usando muito mais as vias anaeróbias. Normalmente, a resistência aeróbia ela vai ser a principal fonte de energia do exercício quando ele está com intensidade moderada ou quando já passou de 1, 2 minutos de exercício, que é muito difícil você manter uma alta intensidade. Então, você vai estar usando a aeróbia. A anaeróbia são ações mais curtas, né? 10, 15, 20, 50, 45, 30 segundos. São ações de caráter mais anaeróbio e é isso que é o normal, o tradicional de ter nos treinos de futebol. Séries mais curtas, mais intensas, dando predominância para a via anaeróbia. Os outros 2 tipos de resistência que existem no futebol, que é muito importante de ser treinado também, é resistência de força explosiva, que é uma resistência de você fazer ações em altas intensidades e repetir elas. Uma coisa é você ter muita força, muita explosão e você fazer esses movimentos em alta intensidade e você sai correndo para lá, para cá. Outra coisa é você fazer e repetir esses movimentos mantendo uma performance. Uma pessoa que consegue fazer 1, 2, 3 vezes só, ela não tem uma resistência de força explosiva bem feita. Já uma pessoa que consegue estar aplicando durante todo o jogo, finalzinho ali do segundo tempo, ela tá intensa, tá conseguindo fazer essas ações em alta intensidade, ela tem uma boa resistência de força explosiva. Uma outra resistência é a resistência de força, muito usada na prevenção de lesões, muito usada na academia, para que a gente consiga fazer movimentos ali, que a gente consiga preparar os nossos tendões e as nossas articulações para estar desenvolvendo uma boa resistência e diminuindo o risco de lesão. Então vamos para o nosso segundo ponto. Falei sobre os tipos de resistência no futebol e agora é o nosso segundo ponto, que são os combustíveis. Aquilo que eu falei para você de aeróbio e anaeróbio, como que funciona de fato? Quando a gente vai fazer uma ação em alta intensidade que dura ali 8, 10, 15, até mesmo 18 segundos, a maior parte do combustível que a gente está usando é a fosfocreatina. E a fosfocreatina ela é muito usada nesses tipos de exercícios, por isso que ela é muito usada na academia, por isso que ela é muito popular e ela realmente faz muito sentido. Então, muito provavelmente, se você tem um nutricionista do futebol, um nutricionista do esporte, ele vai estar usando essa estratégia com vocês. São raros os casos de jogadores de futebol que não são indicados a tomarem creatina, tá bom? Então a creatina é extremamente importante. Nosso corpo
corpo já produz e quando a gente suplementa ela acaba melhorando justamente por isso. A gente vai ter uma condição de sobressair em tarefas de força, de alta intensidade e em curta duração. Quando a gente pensa ali agora dos 20 aos 50 segundos e lembrando, a gente usa sempre os 3 combustíveis ao mesmo tempo, só que o que muda é o tanto que cada um contribui. Então, até 18 segundos, 15, 14, até nessa faixa, a creatina está sendo muito usada. Depois ela diminui o uso dela e aumenta-se o uso da glicose, que é a nossa via glicolídica. É um outro tipo de combustível que eu já falei para vocês, vem através da nossa alimentação, dos carboidratos que a gente ingere, a gente metaboliza isso dentro do nosso organismo e transforma em energia para a gente estar usando, tá bom? Então, todo movimento de contração muscular exige energia e muito dessa energia, quando a gente vai ali dos 20 aos 50, 1 minuto, é usada através da glicose, tá bom? Então a glicose é extremamente importante e você vai usar a glicose sempre que você for fazer um trabalho, por exemplo, de L2, que a gente ainda vai falar para vocês nessa série. E depois do 1 minuto, você começa a usar muito mais a via aeróbia. Por isso que o futebol, 70% dele é muito usado a via aeróbia, tá bom? O futebol ele é realmente um componente aeróbio. Ele é um esporte aeróbio, embora a via anaeróbia, a via de intensidade, a via de velocidade, faça a diferença. O que decide o jogo, o que faz o gol, o que tira o gol, são as vias anaeróbias. Mas para você conseguir jogar os 90 minutos, você precisa de uma capacidade aeróbia muito importante. Durante essa série eu vou estar explicando para vocês como que funciona. Antes de falar o terceiro ponto, se você está gostando de tudo que eu estou falando para você aqui, se eu estou te ajudando, já deixa o like, se inscreve no canal. Isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho aqui, o nosso canal continuar crescendo e para você também, porque aí o algoritmo vai entender que você gosta de conteúdos de qualidade desse tipo, que você gosta de ver vídeos de alta qualidade sobre treino físico no futebol e isso vai te ajudar a melhorar o seu desempenho dentro de campo, tá bom? E agora o nosso terceiro e principal ponto, que são as zonas de intensidade. Eu tô até aqui ó, com o relatório da Champions League, um jogo Porto e Roma, que eu vou estar mostrando para vocês, detalhe por detalhe, de quantos jogadores correram em cada zona de intensidade. Que zonas de intensidade são essas, Renato? Extremamente importante, isso aqui vai mudar a sua maneira de treinar futebol, tá? Então presta bastante atenção nisso aqui, ó. Zonas de intensidade. Aqui a gente viu que a média dos jogadores, eles correram ali até 7 km por hora, que a gente chama de zona 1, 29% da partida, que dá uma média ali de 3.300 km por jogo, tá bom? Então 29% da partida foi feita caminhando, ou seja, você precisa treinar para caminhar? Você acha que sua panturrilha, seu tendão não aguenta uma caminhada de 3 km? Acho que aguenta, né? Ou até mesmo durante os intervalos do treino em alta intensidade você já faz esse tipo de caminhada. Durante os treinos técnicos você já faz esse tipo de caminhada. Então você não precisa aí já pensar em cortar esses 3 km dos 12 que você faz aí quando você vê na TV que o jogador corre 12 km, você sai correndo 12 km. Não é assim, tá bom? E aí a gente vê a segunda zona, a Z2, que é de 7 a 14 km por hora. Nesse jogo aqui, ó, os jogadores correram em média 4,6 km, tá bom? 4 km e 600 metros, que dá um total de 40% da partida. Ou seja, 30% na Z1, 40% na Z2, que é até 14 por hora. E se você não sabe o que é correr até 14 por hora, é um trotinho bem na manha aqui, ó. Na maioria das vezes eles correram a 10 por hora, 11 por hora, é um trotinho muito simples, tá? Ou seja, entre Z1 e Z2 foram aí 70% da distância total percorrida da partida. Ou seja, quando tem um lateral, quando tem um tiro de meta que os jogadores estão se posicionando, ali eles não estão se esforçando tanto, galera. Então a gente não precisa treinar essa parte. 70% do jogo aí, ó, 3 km mais 4, deu aí mais ou menos 8 quilômetros que você não precisa se dedicar nesses 8 quilômetros. Você não precisa treinar, programar esses 8 quilômetros. Você vai focar agora nos próximos 4 quilômetros que eu vou estar mostrando para você. Então, ó, de 7 a 20 km por hora a gente chama de Z3. É uma zona extremamente importante, é a zona que você tem que caprichar ao máximo, porque é esses exatos, em média, 2,2 quilômetros que você precisa estar desenvolvendo a treinar, tá bom? Então são exatamente 20% da distância total do jogo é feita na Z3, entre 14 e 20 por hora. Essa Z3 você precisa estar treinando ela. Então, Renato, como que eu treino a Z3? Você vai se colocar em exercícios, pode ser jogo reduzido, pode ser corrida intervalada no parque, no campo, na esteira, tanto faz. Mas você tem que fazer dentro da Z3, que é entre 14 a 20 km por hora. E assim você consegue estar desenrolando e fazendo um treinamento específico de acordo com o que o jogo vai exigir, tá bom? A Z4, ela vai ir de 20 a 25 por hora, tá bom? E a Z4, ela representa 9% da partida. Vai dar em média ali 900 metros, 1 km. Ou seja,
Acima de 20 por hora, você não precisa ficar se matando de ficar dando 300 milhões de passadas abertas de Pix por aí. Você só precisa fazer esses 900 metros, esses 1 km durante a sua programação semanal para que no jogo você consiga repetir fazer isso. Estou falando para você agora fazer esse tipo de treinamento? Não, você vai construir pilar por pilar. Se você ainda não faz 900 metros a 20 por hora, você vai fazer o quê? 200, vai fazer 100. E aí vai passar uma semana, você vai fazer 300, 400 e assim você vai, programação a programação, a cada ciclo de 4, 8 semanas, você vai aumentando gradativamente e você vai chegar nesse nível, tá? O condicionamento, ele é muito fácil. Basta você fazer o passo a passo certinho, seguir todas as diretrizes da fisiologia do exercício e você consegue estar fazendo sem medo de estar se machucando, tá bom? E agora, distância total em sprint, acima de 25 por hora. Renato, mas eu vi que o Bruno Henrique correu a 38 km por hora. Mas dentro da fisiologia do futebol, dentro do departamento de fisiologia dos clubes, a gente considera que acima de 25 km por hora é considerado sprint. Alguns clubes divergem aí nesses pontos, tá? De Z1, Z2, Z3, mas são mais ou menos em média 1 a 2 km por hora em termos de velocidade, vai variar, tá bom? Alguns clubes consideram 23 km por hora já um limite ali para sprint. Tudo acima de 23 é sprint. Nesse caso aqui, nesse relatório que a gente pegou, eram 25 por hora, tá bom? E aqui nessa zona 5, são exatos 212 metros em média que você precisa correr, ou seja, você não precisa sair todo dia dando pica que nem louco, basta você se programar. Renato, eu não faço 200 metros na semana ainda. Calma, faz 30, calma, faz 50, vai separando em séries de 10 metros, em séries de 15 metros e assim você consegue controlar melhor toda a distância percorrida do seu jogo, tá bom? E aí, essa quantidade equivale a mais ou menos 1,8% da partida, ou seja, 1,8% desses 12 km são feitos em distância total de sprint. Então você não precisa ficar se matando, rompendo a sua posterior aí, fazendo sprint demais. Lembrando, esses sprints são realmente os momentos que antecedem os gols, tá bom? Então normalmente quando tem um gol, a gente tem muitas ações de sprints dentro dos jogadores que estão dentro de campo. Então é muito importante você não abrir mão delas, mas esse é um ponto que nessa série de resistência a gente não vai ficar abordando muito. A gente vai focar na Z3 e na Z4 e mostrar variações de treino, variações de estratégia de treino, programações semanais para que você consiga estar aplicando e desenrolando aí. Então bora lá, antes de você pensar na sua semana de treino, nos exercícios, na montagem, você tem que pensar o quê? O quanto o jogo te exige, em qual intensidade você vai percorrer, quanto de distância você vai ter que estar programando na sua semana. Tudo isso é muito mais importante, você saber essas zonas de intensidade e a distância total percorrida, do que outras coisas. Então isso tem que vir primeiro. Aí você pode falar: ah, Renato, mas eu não tenho GPS igual os clubes têm, igual teve nesse relatório aqui. Cara, tem muita coisa que você pode fazer só com o celular, tá bom? Eu pego o meu celular e faço a minha cronometragem de treino, a minha distância total percorrida com o celular na mão, correndo, fazendo meu trabalho físico. Posso também fazer na esteira e a esteira tá contando? Pode, não tem problema nenhum. Isso já te deixa mais específico e já te deixa mais por dentro do futebol do que você fazer por fora aí, sem contar. Então tudo isso é muito importante. Se você já gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve. A playlist vai estar no final desse vídeo aqui para você estar acompanhando muito mais sobre essa série de treinos de resistência. É nóis, tamo junto. Encosta na panela, primeiro link que tá na descrição. Valeu, abraço!